Eu nasci em 1932, em Salvador, dia 14 de agosto. E aqui fui criado, estudei no Santo Inácio, estudei em bons colégios. O meu pai era diretor atuarial da Sul-América Capitalização. E ele sempre me dizia, você tem que estudar, o vagabundo. Se você não estudar, você não vai conseguir passar nem no concurso do Banco do Brasil. Eu ficava puto com aquilo, também não estudava. Eu tinha um primo, Sérgio Guilherme Silva, que era secretário particular do João Aranha, participou muito na ONU do negócio de Israel, era muito amigo de Samuel Weiner, que ambos eram do Partido Comunista. E falou com Samuel disse, manda o rapaz vir falar comigo. Eu fui, eu tinha 21 anos, já sabia quem eu era, claro. Aí o Samuel começou a conversar comigo e disse assim, é o seguinte, tem um jornal aí que vende muito e que me incomoda, mas não tem qualidade. É O Dia, Chagas Freitas. Estou tentando estruturar minha redação com valores novos e com uma qualidade de vida melhor do que a qualidade de vida dos repórteres do Chagas Freitas. Ele, Samuel, tinha sido repórter junto com o Lacerda, eles conhecia bem o métier. Eu, como falava francês e inglês, ele disse, eu preciso de alguém que faça uma recepção de pessoas no Galeão. Quando chega alguém importante, ouvir o que essa pessoa veio fazer, com quem vai estar. Eu fiquei mesmo, foi como repórter, fiz tudo. Polícia, fiz geral. Na última hora passei por tudo. Suicídio de Getúlio, eu estava na porta do Catete. O Samuel, naquela campanha brigando com o Lacerda estava fazendo o aterro do Flamengo. O Samuel um dia me chama e diz assim, esse aterro do Flamengo vai acabar afundando. Eu quero uma fotografia sua em pé no aterro, dizendo, o aterro vai afundar. Eu digo, pô, Samuel, isso é uma loucura. Não, vai lá e olha aquele aterro. Cavuca lá com o pé no chão para ver se o negócio está realmente seguro. Lá fui eu e fui fotografado fazendo com o pé no chão. Só que a terra que eu tinha pisado, ela estava molhada da chuva ou de alguma coisa. Digo, está meio úmido. Tal. Manchete do jornal, o aterro vai afundar. E a minha fotografia da primeira página fazendo com o pé no chão. Eu fiquei com a vergonha, fui esculhambado pelo meu pai. Foi realmente, tocou horror da família aquele negócio. Porque o Samuel tinha essas atividades. Ele, toda madrugada, ia se encontrar com os figurões que todos eles se encontravam no Sacha. E ele ligava para mim e perguntava, qual é a manchete do jornal? E eu dizia, não, essa manchete não, dá o seguinte. E aí ditava de lá uma manchete que era a mesma que eu ia dar. E naquela época havia 2 ou 3 vendedores de jornal que passavam pela orla da Avenida Atlântica e Copacabana vendendo o jornal meia-noite e meia, 1h, 2h. Então todo mundo comprava o jornal. Chegava com a manchete que ele tinha dito por telefone. Então ele virou o rei da imprensa aqui. Pô, Samuel, dita a manchete por telefone. Bom, aí eu fui para São Paulo com o Josimar Moreira de Mello. E eu dizia para o Josimar, pô, eu não conheço São Paulo, como é que eu vou ser chefe de reportagem de São Paulo? Aí passei a secretário de jornal, ou seja, a fazer o jornal. Aprendi muito com ele, enfrentei uma briga do Adhemar de Barros com o jornal. O Adhemar de Barros chegou a colocar um trator na porta da saída da distribuição do jornal, para o jornal não circular. Lá em São Paulo também ia haver um jogo Santos e Corinthians. O Otávio, que era o nosso chargista, ele desenhou uma pretinha simbolizando a Nossa Senhora de Aparecida no meio e 2 jogadores rezando por ela. Um com a camisa do Corinthians e outro com a camisa do Santos, que piscava o olho e fazia com o dedo polegar o sinal de que ia vencer o Corinthians. E olhava, era o Pelé. A igreja tomou aquilo como um insulto à santa e promoveu uma passeata contra a última hora. Foi o diabo lá em São Paulo. Tivemos que ir ao cardeal pedir desculpas, que não havia nenhum intuito em criticar a Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. Eu estava em São Paulo ainda, quando ela me ligou, digo, olha, eu preciso que você venha para o Rio, nós precisamos ir ao Jango. O Jango quer conhecer os editores dos jornais
da última hora, do Rio e de São Paulo. Aqui no Rio era o Moacir Werneck de Castro, em São Paulo era eu. Então nós fomos ao Jango, no Palácio Laranjeiras, uma conversa para lá de blá blá blá, blá blá blá, que ele o Jango, ele com a perna esticada. E aí o Jango, num determinado momento, vira-se para o Samuel e diz: agora eu estou entendendo por que o título Última Hora é da cor azul. É porque vocês três, Samuel, Moacir e eu, têm olhos azuis. E blá 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 mesmo. Aí o Samuel me mandou para Londres para fazer um estágio em Daily Mirror, que era o grande tabloide inglês que vendia 3 milhões de exemplares por dia. E a Última Hora de Porto Alegre era um tabloide também, que foi lançado para brigar com a Folha da Tarde do Breno Caldas, que era o dono do Correio do Povo. Seria da época o equivalente ao Globo, e hoje Estadão de São Paulo. Lá fui eu para Porto Alegre. E um dia o meu chefe de redação, Nestor Fedrizzi, disse: amanhã a manchete do jornal deve ser presa quadrilha de abigeatários. Eu tinha chegado do Rio, se tem alguma sacanagem nesse negócio de abigeatário. O carioca chegou aí e perguntei a ele: abigeatário? O que é abigeatário? Ele disse: senhor Tchê, abigeatário é ladrão de gado. Eu disse: Nestor, vamos fazer um acordo. Abigeatários é a puta que o pariu. Vamos botar na manchete presa quadrilha de ladrão de gado. Porque aí, muita gente que não é gaúcho não sabe o que é abigeatário. Mas, tchê, tu não sabes o que é abigeato? Abigeato é uma expressão sulista, é uma expressão dos pampas. Eu digo: porra, eu não sou dos pampas, não sou porra nenhuma desse negócio, vai ser ladrão de gado. E a manchete foi ladrão de gado. Eles queriam uma pegadinha, abigeatário. Existe isso, pegar aí. Bom, aí fiquei lá, peguei a rede da legalidade do Brizola, fui para os porões do Palácio, junto com o meu amigo Flávio Tavares, que era o meu editor político, quando Samuel me disse que eu precisava voltar para o Rio. Dirigi um negócio chamado Copyright, uma agência de notícias para os jornais do grupo. Era ainda na época do Telex, era tudo batido à máquina. Aí o Samuel briga com o Paulo Silveira e me nomeia diretor, Última Hora aqui. O Samuel um dia me chama e diz assim: olha, você tem alguém para Brasília? Olha, eu tenho um cara que é do Sul, excelente jornalista, Flávio Tavares. É brisolista, é do grupo, faz parte da área da Última Hora. Manda ele vir para cá. Aí diz assim: eu quero que você vá para Brasília e demita o Mauro Antônio Meira. Pelo seguinte, o Mauro Antônio está passando as informações privilegiadas para o grupo Time Life, que é do Roberto Marinho. E isso eu não vou aceitar. E o Mauro Antônio era meu amigo. Cheguei lá, tinha uma conversa do maranhense e impostei o Flávio Tavares, e o Mauro Antônio veio e assumiu a Rádio Alto Brasil. O Mauro Antônio era talentoso. Voltei para São Paulo, e depois voltei para dirigir o Rio, tempo do Jango. Quando 64 houve que eles chamam de revolução, eu não considero nem revolução, nem golpe militar. Realmente o que funcionou foi a marcha com Deus pela família. Os militares foram simplesmente usados pela direita civil. Como a direita civil não tinha arma nem canhão, pagaram com dinheiro americano aos milicos que também eram contra anticomunistas, eram contra o Jango, eram contra aquela coisa que o Jango dava muito valor aos seus marinheiros. Golpe houve, golpe civil-militar. Fico dirigindo a Última Hora. Samuel se exila. Vai primeiro para o Chile e depois vai para Paris. Samuel escrevia o editorial, ele dava uma manchete, fazia realmente, eram jornais completos, fazia tudo. Ficava até tarde do jornal. Então, as alunas, quando era 11 horas por aí, ligava para ele. Uma ocasião, eu estava na sala dele, eu ouvi ele dizendo: não, meu bem, estou aqui atrapalhado, ainda vou demorar um pouco. Faz o seguinte, chama o Maria para jogar um biribinha com você. Antônio e Maria. Desligado. Uma outra ocasião, a mesma coisa. Fala com o Maria que ele vai aí jogar um biribinha.
Aí quando ela separou dele e foi para a casa do doutor Maria, eu raciocinei o seguinte: de biribinha em biribinha, ele comeu a danuzinha. Mas ela sempre declarou uma certa paixão. Amor, ela foi para Paris ficar ao lado dele. Do Samuel. Alugou um apartamento em frente, era porta a porta. Rapaz, foi a grande paixão dela. Ele era realmente um encanto, né? Ele, quando queria jogar o charme, era... Ele era mulherengo, Samuel? Ó, nós alugávamos uma casa na rua Itápolis, em São Paulo, que era a casa do diretor da última hora. Alugou uma casa para o diretor da última hora, que era uma casa para quando ele fosse a São Paulo. E eu morava lá. E nessa época ele namorava a filha do Didu Souza Campos. Ele normalmente ia de carro. E ela ia de avião. E nesses dias que ela estava lá, eu que morava na casa, que também tinha meus acertos femininos em São Paulo, ficava impedido de usar a casa, né? Mas ele ficava 2, 3 dias também, no máximo. Mas a coisa que Samuel me contou uma vez, que mais me tocou, foi quando um dia eu perguntei a ele por que esse ódio contra o Lacerda. Ele disse assim: eu não tenho ódio contra o Lacerda. O Lacerda é que tem ódio contra mim. Mas eu deveria ter ódio contra o Lacerda. Mas eu não tenho, porque a minha índole é outra. Que eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Quando nós éramos repórteres dos Associados, nós morávamos numa espelunca na Lapa. E eu contei a ele que eu estava preocupado porque eu não tinha certidão de nascimento. Meus pais eram muito pobres, analfabetos, vieram de navio, imigrantes, e nunca me registraram. Quando houve a grande briga do Lacerda com o Samuel, o Lacerda começa a escarafunchar e pede a certidão de nascimento do Samuel para provar que ele era brasileiro. Porque diretor de jornal tinha que ser brasileiro. Ele nunca teve certidão. Aí o Lacerda deu na manchete de jornal o seguinte: Samuel vai na manchete de jornal. Se não nasceu, apareceu no monturo. Montura posta em merda. O Samuel me contou isso, com os olhos cheios de lágrimas, que eu deveria ter ódio do Lacerda, porque foi uma confidência que eu fiz a um amigo da época. Na época ele era meu amigo. Bom, eu disse isso numa entrevista que eu dei na TV Brasil. Quando eu acabei de falar isso, a TV Brasil cortou e entrou o Sérgio Lacerda. Isso é mentira. Esse episódio não pode ter havido. Samuel nunca disse isso ao Lacerda. Cortou e botou isso aí. E acabou o programa. Aí, pô, o telefone tocou aí, tocou aqui. Pô, e aí? O que você quer? Réplica? Tréplica? Não me deram cortar, deixa pra lá isso aí, não vou mexer mais nisso não. 2 jornais tinham atitudes contrárias ao governo. Era a Última Hora e o Correio da Manhã. Lá pelas tantas, o Samuel tinha tido o passaporte apreendido como exilado. O Moacir me chama e diz assim: eu recebi uma correspondência aqui de Samuel em que ele pede para atenuar um pouco a posição belicista do jornal com relação ao governo. Como é que pode ser isso? Eu tinha nos meus quadros Maurício Azedo, tinha toda a turma que era contra. A redação tinha sido depredada. Eu botei o jornal na rua, não se sabe como, com um exército cercando. Como é que agora a gente vai aliviar isso? Somos os 2 únicos jornais que falam alguma coisa. Aí o Davi Nasser escreveu uma carta esculhambando com o Samuel. E o Samuel mandou uma carta também esculhambando com o Davi Nasser. Só que a carta do Samuel tinha umas 300 páginas e ocupou o jornal inteiro. Eu me irritei muito com aquilo, porque eu disse ao Moacir: pô, Moacir, não vai chegar a nada com isso aqui. 3 ou 4 dias depois, o Moacir recebe uma carta dizendo que o Jânio de Freitas ia assumir a direção da Última Hora. Aí eu vou conversar com o Jânio e digo: pô, como é que fica? Ele diz: não, o Samuel me deu instruções para afastar você da direção do jornal. E eu assumo o seu lugar.
Mas o Moacir, por exemplo, fica. Você fica aí, sei lá, aprendendo telefone, aquelas coisas. Bom, o Ari Carvalho tinha um grande amigo, Natanael de Azevedo, e era muito amigo do Frias. E um dia me liga e diz assim: você está parado aí na última hora, né? Sabia de tudo. Tinha trabalhado comigo na última hora de São Paulo, ao tempo de Samuel. E o Frias quer falar com você. Falar o quê? Ah, vem aqui, que vai saber. Os telefones na época eram todos censurados. Aí chego lá, eu não conhecia o Frias, ele me leva no segundo andar da Barão de Limeira, onde é a Folha, que era um grande salão vazio. Põe uns suspensórios, que ele usava suspensórios, assim: eu quero lançar um jornal de esquerda aqui em São Paulo. De esquerda? Em plena ditadura de direita, você vai lançar um jornal de esquerda? A turma sendo presa aí? Ele disse: bom, esquerda é a maneira de dizer, mas você sabe como é que faz o jornal para o povo, não popular, para o estudante. Tá bom. Nós estávamos em outubro, ele queria boneca para outubro, novembro, dezembro. Aí na mesma hora tratamos de colocar nomes. E um dos nomes que surgiu foi de um dominicano que fazia teatro na época com o Zé Celso Martins. Era o Frei Beto. Tinha sido Minas da Juventude, não sei, operária. Não sei porquê, ele acabou como chefe de reportagem. Eu precisava botar gente lá. E por sua vez o Frei Beto contratou repórteres que ele conhecia, gente que ele conhecia. E montou-se a redação. E o número 0 foi feito com uma grande foto da primeira página, uma foto enorme, do Che Guevara morto. Ninguém tinha cor em São Paulo. O Frias estava estreando os jornais coloridos em São Paulo. Você lembra a data exata? 67. Bom, a ditadura tinha informantes dentro do jornal, o jornal era censurado, havia coisas que nós podíamos publicar, coisas que não podíamos publicar, determinadas coisas que a Folha da Tarde não podia publicar, mas o censor da Folha de São Paulo, que era no quinto andar, deixava sair, a gente não entendia direito. E na Folha da Tarde nós recebemos a informação que a polícia está de olho no Congresso de Biúna. Eu digo: manda um carro com reportagem, avisar que a polícia está de olho. E o pessoal do Congresso de Biúna, incluindo o Zé Dirceu, que eram os cabeças lá, não deu bola para aquilo, deixa a polícia vir. A polícia foi e prendeu todo mundo. Uma vez o Frias nos chama e diz: vem aí o comandante do 2º Exército, general Dinal. Ele vem dar o decálogo do AI-5 com relação à imprensa. O que pode e o que não pode. O general começou a falar: não pode dar fotografia do Juscelino. Nem que ele participe de um batizado, não pode dizer que ele esteve no batizado. Não pode dar nenhuma informação sobre algum preso político ou terrorista que tenha morrido em combate ou não em combate, que a informação não venha do nosso centro de informações. Não pode falar na Rerum Novarum do Papa. É isso aí. É o Cláudio Abramo, cutuca a minha perna, diz assim: o cara só deu 9 itens. Ele disse que era decálogo. Eu digo: pergunta a ele. Se eu não. General, o Otávio Frias disse que o senhor viria aqui apresentar o decálogo. Mas eu estou vendo aqui 9 itens que nós anotamos. Ele disse assim: o 10º é o seguinte, deu uma porrada na mesa: cumpra-se! Se levantou e foi embora. E esse general é que teve o caso do Herzog com ele, e teve o caso de um metalúrgico chamado Fiel. Bom, eu tinha um encontro marcado com o Frias no dia 1º de maio. Eu subi para falar com ele. Eu disse: espera aí que eu preciso acertar um negócio com você. Eu não posso mais ficar com você aqui. Ele: como é que é? Não posso. Você vai ter que sair da empresa. Eu disse: mas tem algum motivo? Ele riu e disse: um dia você vai saber. Então tá bom, até logo, obrigado. Passa o tempo pessoal e me incluí. Não, aí teve um problema político comigo, eu fui preso, a gente foi preso,
Ninguém queria me dar emprego, porque eu estava sendo processado pela lei de segurança nacional. Aí encontrei um amigo meu chamado Paulo Brocar, que era um publicitário, que me chamou para fazer house organs na empresa dele. E lá fui eu. E comecei a fazer um caminho diferente, que foi dar algumas assessorias. E nisso eu fiquei até 75. De 69 a 75, foram 9 anos nessa agência. E depois o Paulo Brocar faliu e eu fundei a minha própria agência, Organizada Comunicações. E eu tinha uns clientes, entre os quais o Milo Dante, que era do IBC. Então, quando eles abriam a porta, eles davam a cotação do café. E isso tinha que estar nos jornais no dia seguinte. Não havia ainda internet, não havia nada disso. Então eu tinha que ter um plantão permanente. O cara pegava a cotação do café, os preços, lá no IBC, trazia para a agência e aqui a gente manipulava e passava para os jornais. Eu ganhei muito dinheiro nisso. Até que um dia o Ari Carvalho, que já tinha comprado o Correio da Manhã, que tinha comprado na última hora, me chama e diz, eu conversei com o Andreasa, em 75, que a ditadura já estava começando a afrouxar. E o Andreasa me disse, pode trazer um rapaz aí, não tem problema não. Eu disse, mas ele está sendo processado pela Lei de Segurança Nacional, pelo Tribunal de Justiça. Ele disse, não, esse é outro, eu vou ver o negócio dele. Não, pode chamar, né? E me põe na direção comercial. Eu tinha uma agência de publicidade, continuei fazendo minhas coisinhas lá, e trabalhava meio expediente na última hora. Até que acabou o negócio do IBC, trocou. O Nilo saiu, e aí eu disse, olha, acabou a agência. Vendi a agência para o Léo Simões e fui trabalhar em tempo integral na última hora. E um dia ele compra o Dia. Compra o Dia e diz, eu vou ser o novo Roberto Marinho. Acabou não sendo. Todo o pessoal que fazia a última hora foi para o Dia. Fiquei eu na última hora, tomando conta da última hora e da rotativa. Até que um dia o Ari resolve prender a última hora, leva para São Paulo para o Diário Popular. E o Ari dizia, eu quero o Diário Popular brigando com a Folha e o Estado. Eu digo, negativo. Vai brigar com a Subfolha e a Subestadão. Fiz a reforma do Diário Popular, junto com ele. Fizemos um caderno de esportes, fizemos um jornalão, que era do Quércia e do Ari. O jornal começou a crescer. De 20 passou para 30, 40, 50. Quando chegou nos 80 mil, mais ou menos, o Quércia e o Ari têm uma desavença, uma discordância. E o Ari me comunica que está saindo do Diário Popular. E queria que eu viesse para o Rio para ficar no Dia com ele. Eu digo, mas agora que o jornal está subindo, todo mês é 10 mil, já está em 80, para o chefe de circulação, disse que para chegar em 100, para botar o jornal na rua, que está indo, está todo mundo gostando, o Maluf, que é o prefeito, lê, eu estou aqui em São Paulo, estou bem, fazer o que no Dia? Você fica lá comigo, fazer o que com você? Eu também nunca fui de ficar de gravata de paletó, fui meter a mão na massa. Aí ele disse, eu estou saindo e o Quércia vai te chamar para você ficar aqui no Diário Popular. E você vai dizer a ele que você não quer, que você quer ir para o Dia comigo. Eu digo, não, Ari, eu não vou dizer isso. Eu ouvi o que o Quércia tinha a dizer. Fui almoçar com o Quércia no Palácio, ele era governador. No início da conversa, o Quércia diz assim, eu quero agradecer a você porque a minha caminhada política eu devo a você. Eu digo, eu? Você me demitiu na última hora de Campinas. Eu disse, é verdade. Você fazia Luzes da Cidade. Eu disse, exatamente, fazia Luzes da Cidade. Aí eu me lembrei que alguém, conversando comigo, disse, aquele teu colunista social de Luzes da Cidade está cobrando para dar notícia. E fui checar.
E era verdade. Aí eu demiti o Quercia. E, na indenização dele, ele me pediu para converter a indenização numa rodagem enorme de santinhos dele, santinhos de propaganda eleitoral. Rodou-se, entregou-se a ele. E ele foi eleito vereador, foi eleito prefeito. Acabou sendo eleito governador, onde estava conversando comigo. Então ele acha que os santinhos que resolveram o problema dele. Fizeram um milagre. Fizeram um milagre. Aí ele conversou comigo e disse, então eu quero que você fique aqui, tocando o Diário Popular, que está em ascensão, não, fica aqui e tal. Eu digo, tá legal, mas o negócio aí que eu preciso falar com você, que é o seguinte, o Diário Popular está subindo porque nós estamos fazendo um jornal para o nosso leitor. O leitor do Diário Popular, ele é petista, ele torce pela Erundina, que era prefeita, e esse Cardoso aí, que é o da Dilma, era o chefe de gabinete da Erundina. Eu almocei com ele lá, era o chefe de gabinete da Erundina. Era o antigo PT, o bom PT. E o jornal fazia a linha do PT, tanto que o Quercia, quando conversava comigo, dizia assim, como vai o nosso jornal petista? O próprio Quercia. Nunca interferiu no jornal. Nunca. Quando havia, por exemplo, um morto na rua, tinha um monte de gente olhando o cadáver. Então eu orientei os fotógrafos do diário, o seguinte, vocês fotografem meio morto, coitado, mas fotografa todo mundo que está em pé. Cada uma dessas pessoas que estavam em pé comprava o jornal para se ver no jornal. Aí o jornal explodiu. Quando eu deixei o jornal, ele estava com 230 mil. Um dia o Quercia me liga. Ele diz, eu tenho 2 vereadores em Atibaia que querem fazer uma denúncia séria contra o prefeito, que é do PT. Eu queria que você mandasse um repórter lá para ouvi-los. Eu mandei um repórter lá. O repórter voltou, disse, eles me deram a entrevista, mas não quiseram fotografia. Disseram que o jornal não podia publicar aquilo como sendo palavras ditas por eles. Tinha que ser uma denúncia feita pelo próprio jornal. Aí eu liguei para o Quercia. Eu não sei se vou fazer isso não, porque eu não sei do que se trata e nem confio nessa turma de políticos lá. Ele se rasga a matéria, não publica nada, deixa comigo. Ou seja, ele bancava o jornal, na linha do jornal, que era o dono do jornal, ele podia dizer, não, mas publica porque eu quero. E aí me senti muito confortável o tempo todo trabalhando com ele, porque ele não me chateou. Havia um delegado em São Paulo, de uma determinada delegacia, que era muito alvo de críticas do Diário Popular. Besteiras que ele fazia, prisões que não existiam. Um dia o meu editor de polícia, Paulo Brighton, excelente, diz o seguinte, o delegado fulano de tal, era esse delegado, disse que quer dar para o Diário Popular, com exclusividade, um negócio de pedofilia numa escola de base, aí na periferia. Disse, quem quer dar isso para o Diário Popular? É o delegado. Quer fazer média, né, Paulo? Quer fazer média. Esquece isso. Mas manda um repórter lá. E o repórter foi, fotografou o delegado, trouxe a informação. Paulo Brighton leu, me deu, disse, ó, tá aqui, ó. O dono da escola estava abusando das crianças. Mas quem dá isso aí? Quem dá isso? Uma criança de 4 anos. E o cara da van. E aí eu fui começar a fazer uma reportagem dentro da reportagem que me tinha sido proposta. Nisso os jornais já tinham... Não tinham. Ninguém. Não tinha, ninguém. Ele estava vendendo o peixe dele, delegado. Não tinha acontecido nada. Eu digo, não vou dar isso não. Oh, mas como é que não vai dar? Isso aí, o delegado, não vou dar.
para mim está parecendo treta que a polícia de São Paulo sempre foi muito corrupta. Tanto ou mais do que a do Rio. Aliás, todas são, mas tudo claro. Não vou dar uma linha. No dia seguinte a televisão deu. E aí? Não vou dar. O Saboia veio falar comigo. Pô, Miranda, não foi furo. Eu tinha matéria, mas eu resolvi não dar. No dia seguinte os jornais deram. Eu continuei sem dar. Todo dia eu mandava um repórter lá acompanhar o caso. Tudo que os outros jornais tinham e publicaram, eu tinha e não publiquei. Porque eu não acreditei naquela história. Até que foi visto que era uma farsa, que nunca tinha havido aquilo. Eu não publiquei uma linha, nem sim ou não. Os leitores ligavam para o jornal, esculhambavam o jornal. Oh, vocês estão vendidos, quanto é que vocês estão recebendo aí desses caras aí da escola? E eu dizia, atende bem, não diz sim nem não. Diz, eu vou passar aqui para a chefia, sua reclamação. E quando foi dito que não havia nada, também eu não publiquei nada. Silêncio total, não existiu aquilo. Mesmo quando o pessoal da escola de base ganhou a causa, e mostrou que não havia nada, processou o Estadão, processou a Folha, processou os jornais todos, menos o Diário Popular. Alguém fez uma entrevista com a dona, uma das donas da escola de base, que alguém perguntou, mas a imprensa toda condenou. Ela disse, a imprensa toda não. O Diário Popular de São Paulo não deu uma linha disso. E virou tese de mestrado aí. Depois eu saí, vim para o Rio. O Elcimar estava saindo do Extra e fiquei lá em cima fazendo promoção. CD, DVD, vendendo fitinha, aquelas frescuras que os jornais fazem. Promoção de jornal que não sei até que ponto as pessoas compram o jornal pela promoção ou pelo jornal em si. Hoje eu acho que compram mais pela promoção, porque os jornais em si, o cara liga na internet e o jornal está todo lá. Bom, assumo a redação do dia. Quando completei 51 anos de redação, no mesmo dia que eu entrei, eu saí. 50 anos. 50 anos. Reportagem, redação, obra gráfica, rotativo. O pessoal da rotativa do dia. O dia comprou umas máquinas fantásticas, máquinas enormes, com capacidade para rodar 1.300.000 jornais por dia. O dia implantou full color, aí no tempo da Rússia. O jornal é todo colorido, da primeira à última página. E eu dizia para o Ari, deixa algumas páginas com a capacidade de botar preto e branco. Não, tudo a cor. Tudo a cor. Tudo bem. Estou lá em cima, na obra gráfica, na promoção. A Ruth faz o jornal. Chega o jornal. Capa do segundo caderno, não do caderno D. O segundo caderno, que eram notícias do dia. Um caminhão, aí na estrada Rio São Paulo, estava trazendo carro para o frigorífico, virou. Os bois se espalharam na estrada. Essa era a grande fotografia do alto da estrada, um boi caído lá na estrada, todo sujo de sangue. Qual era o anúncio embaixo? Era da Sadia a cores, vendendo carne. Na mesma página. Aí eu voei para cima do lado. Não te falei, pô, para deixar botar preto e branco em algumas coisas. Olha aqui. É tudo Sadia, tudo Sadia. Ficou tudo. Pô, como é que não viram isso? Claro, porque ninguém vê esses troços. O único cara que via até a publicidade, o tipo de anúncio que entra, era eu. Morava na redação, trabalhava 10, 12 horas por dia.